Amém. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês aqui presentes, nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler então no livro de Josué, capítulo 7, verso 19. Todos têm? Amém? Diz assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua palavra, da Tua verdade, e precisamos da Tua graça para pregar a Tua palavra, Senhor. Que os ouvidos possam ser abertos pelo Espírito Santo, que o entendimento das nossas almas possam ser abertos pela graça soberana do Senhor, que o Senhor tome nós sobre o domínio do Teu Espírito Santo. Queremos ser dominados, controlados, que o Senhor traga unção para aquele que ouve, para aquele que prega, Pai, e que a Tua palavra possa cumprir o objetivo dela nesta noite, que o Senhor fale com cada um de nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar, não aquilo que queremos ouvir ou aquilo que queremos falar, Pai. Nós estamos aqui como vasos para ser usados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor, né? Tá meio gelado hoje, né? Tá meio frio, né? Trouxemos o frio lá do irmão Valdir, lá de Santa Maria para cá. Não dá nem para tirar o paletó, né? Mas graças a Deus pelo frio, né? O frio está aí para nós depois apreciarmos o sol, né? Deus faz isso assim, né? Deus dá uma noite escura, fria, para depois nós acordarmos de manhã e ver um sol tão brilhante aquecendo nós, né? O profeta diz que é os prós e os contras, senão você não dava valor, né, no sol. Aí o sol vem, esquenta para valer, aí você fica com saudade desse friozinho. E aí você não enjoa da terra, né? Você fica feliz, porque Deus, Ele às vezes permite, né, assim, às vezes nós ficarmos enfermos, para depois nós darmos valor na saúde. Não é bom, depois que Deus te tira de uma cama de enfermidade, ou de um hospital que você ficou lá, hein, irmão Roberto? 15 dias no hospital lá, quase morrendo, né? Fez uma cirurgia, e daqui a pouco você não vê a hora de estar em casa bom, sarado. E quando você chega em casa com saúde, você só sabe glorificar a Deus, não é verdade? É assim que Deus permite, né, as coisas acontecerem. Nós estamos neste mundo aqui, irmãos, neste hospital de pestilentos, de discórdia, de sujeira, de problemas, de tudo quanto é coisa que traz amargura na nossa alma, é para que quando nós chegarmos ao céu, o gostinho do céu vai ser melhor ainda, né? Quando acabar todas as lutas, os problemas, as dificuldades, aí você vai dar mais valor ainda na vida eterna, né? É assim que Deus trabalha. Então nós vamos falar um pouquinho nesta noite, Deus permitindo, sobre os Acãs da terceira etapa, né? Você sabe que quando Moisés saiu do Egito, ele teve ali aqueles que resistiram ele, né? Datã estava no deserto, Coré e Abirão estavam no deserto. Lá dentro do Egito você tinha James e Jambres resistindo a Moisés com aquelas feitiçarias, né? Com aquelas mágicas, criando serpente como a vara de Moisés, quando se transformava em serpente. Então lá no Egito você tinha aqueles que resistiram a Moisés. Lá no deserto você teve Datã, Coré e Abirão, aqueles que foram contra Moisés, o ministério de uma só pessoa, né?
Mas quando você chega na terceira etapa, você tem o Acã. O Acã não era contra Josué, ele era a favor de Josué. Só que ele tinha uma ganância dentro dele. Ele tinha uma ganância dentro dele. Ele escondeu uma cunha de ouro. Ele escondeu uma capa babilônica da cidade amaldiçoada. Eles tinham destruído Jericó e Deus já tinha dito para eles que não tocasse em nada daquela cidade. Pusesse fogo em tudo, criança, velho, cavalo, casa, pusesse fogo em tudo. Que só tirasse Raabe e sua família de lá. Josué tinha dado esta ordem por mandamento de Deus. Mas tem uma coisa, Deus disse para Josué, dos despojos do ouro e da prata, que eles levassem para a casa do tesouro. Presta atenção nisso, porque aqueles despojos de ouro e prata, Deus não mandou queimar. Mandou levar para a casa do tesouro do Senhor, para que houvesse ali um aproveitamento coletivo. Todo Israel, a nação de Israel, iria aproveitar daquele ouro. Não era só para Acã. Os irmãos gravem isso, porque isso aí a gente vai falar no finalzinho aqui, se der tempo, né? Mas Josué, Acã não era contra Josué, ele era a favor. Ele lutava por Josué, ele gostava da mensagem de Josué. Ele estava a favor de Israel. Só que ele escondeu dentro da sua tenda lá uma capa babilônica e uma cunha de ouro. Mostrando que na terceira etapa a coisa ela é mais fina do que nós pensamos. Mas voltando um pouquinho ao Egito, Deus tem tido um trabalho árduo, irmãos, e duro, tentando salvar e libertar o homem, né, do pecado. Como ele teve ali um trabalho para tirar o povo do Egito, porque aquilo é um tipo. E nós temos que trazer todo este tipo do Velho Testamento para vermos a nossa situação presente. Porque esta situação presente projetou aquela. Então Deus tem um tempo terrível para salvar o homem. Um trabalho árduo. Ele foi até a cruz, pagou o preço do nosso pecado. Aquilo não foi fácil para ele. Ele pediu para Deus: passa de mim, Senhor, esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu desejas. Jesus pediu, porque ele sabia que ele ia ter ali um trabalho árduo na mão dos ímpios romanos para pagar o preço do nosso pecado. Lá no Egito, Deus teve um trabalho ali com Moisés para tirar o povo também ali daquela situação de escravidão. Então Deus, ele tem um trabalho sempre de libertar o homem do pecado, né? E quando você olha aquela multidão que saiu do Egito, né, e poucos conseguiram entrar em Canaã, há aqueles ateus, né, ou aqueles que não creem em Deus, que pensam que Deus falhou, né? O próprio Moisés disse: como você vai deixar esse povo morrer aqui? O que vão dizer do Senhor, que o Senhor tirou um povo do Egito e não deu conta de levar até a terra prometida? Deus ouviu Moisés, porque Moisés estava pondo na brecha como um tipo de Cristo. Mas Deus podia ter falado para Moisés: eu não chamei todos. Nem todos os que saíram do Egito, eu tirei. Eles vieram porque gostaram do fenômeno, da coisa fenomenal, dos prodígios, das maravilhas. Outros vieram por medo, né? Porque Deus, ele arrasou o Egito com pragas. Outros vieram simplesmente porque Moisés devastou o Egito e eles saíram. Foram poucos os que saíram porque Deus foi buscar. Ou seja, não foi para todos que Deus enviou Moisés. Deus enviou para uma pequena minoria dentro do Egito. Mas uma multidão mista saiu de lá. A multidão mista é muito maior do que aqueles que Deus foi buscar no Egito. Então, Deus não falhou, Deus não fracassou, porque Deus, a Bíblia diz que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. E se alguma vez Deus pensasse em tirar todos do Egito e colocar todos na terra de Canaã, quem impediria Deus? Deus nunca fracassa.
O problema é que nem todos os que saíram do Egito foram chamados por Deus, foram libertados por Deus. A Bíblia diz, Mombrana ensina, uma multidão mista saiu de lá. Pessoas que foram influenciadas, né? Tiveram ali uma pequena afeição pelo ministério de Moisés, né? Pelos sinais de prodígios e maravilhas, ou pelo cansaço da escravidão ali. Não, vamos embora, eu não aguento mais fazer tijolo de barro, eu não aguento mais trabalhar para o faraó. Eles não saíram porque era Deus tirando eles, né? Foi ali um povo misto que saiu. Então, se você não tiver mente espiritual, como os ateus estão tropeçando, eles tropeçam nisso, né? Deus não pode falhar, né? Ele não pode errar. Deus nunca será frustrado ou derrotado. Por isso, se Ele te chamou, se Ele te justificou, se Ele te santificou, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Se Ele não te chamou, você vai ser um religioso apenas dentro da igreja. Você pode conseguir justificação, santificação, mas você nunca receberá o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é para filhos e filhas de Deus, que perderam o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo hoje, é porque você tinha com Deus o Espírito Santo. A sua queda, a minha queda, a nossa queda, foi perder o Espírito Santo, representado por Adão. Adão tinha o Espírito Santo, ele perdeu o Espírito Santo. Então, se você nunca teve o Espírito Santo, você não vai ter, porque Deus veio redimir o homem, devolvendo a ele a vida eterna. E o que é a vida eterna? O Espírito Santo. Jesus disse, aquele que crê em mim tem vida eterna. Aquele que crê em mim tem o Espírito Santo. E se você tem vida eterna, o profeta diz, você nunca começou, você sempre teve vida eterna, está no presente, tem vida eterna. Vida eterna não tem princípio nem fim. Aquele que crê em mim tem presente, tem sempre vida eterna. Então, o que veio Deus fazer? Devolver ao homem, o filho dele, a filha dele, aquilo que ele perdeu através de Adão. A presença de Deus na vida dele, o Espírito Santo. Amém? Então, Deus nunca vai ser frustrado ou derrotado. Se você observar, Deus constantemente liberta, abençoa o homem, abençoa a nação, como ele abençoava Israel. Ele abençoa o povo, tirando o povo do pecado, liberta o povo dos seus inimigos, dos seus problemas. E aí você vê o quê? Que o homem e a mulher, o povo, as nações, sempre volta ao pecado, sempre volta a falhar com Deus, a ser infiel com Deus. Está na natureza do homem o falhar, o errar, a infidelidade. Sempre de volta aos mesmos problemas, eles sucumbem na corrupção, no pecado. Israel era assim. Deus tirava Israel de uma situação difícil, passava um tempo, eles entravam de novo em uma situação difícil. Deus mandava uma nação surrá-los e mandava um libertador para ajudá-los. Sempre o homem teimoso, infiel. Então isso aconteceu e acontece também com o homem. Acontece com nós, a igreja. Aconteceu desde a primeira era isto. Sempre Deus envia uma mensagem para libertar o homem, para abençoar o homem. O homem sempre sai da presença de Deus. Sempre descrê da palavra de Deus. Sempre é desobediente. E Deus tem este trabalho. Ele teve esse trabalho com Israel. No tempo dos juízes, você vê claramente isso, né? Os juízes sendo levantados para poder libertar Israel, e logo em seguida ali na frente Israel cair no mesmo pecado. A igreja foi assim no decorrer das eras. Então aconteceu com Israel, e acontece com a igreja gentia, e acontece com indivíduos também. Não é só com a igreja, mas com indivíduos. Deus salva o indivíduo, santifica o indivíduo, traz o indivíduo para a mensagem, revela a palavra para ele.
Ele permanece por um tempo ali avivado, contente, feliz. De repente, murcha. Começa a fazer coisas que ele tinha deixado de fazer. Começa a falar coisas que ele tinha deixado de falar. Ele e ela é assim. Começa a olhar coisas que ele tinha deixado de olhar. Sempre voltando ao pecado, perdendo o primeiro amor, sendo incrédulo para com a palavra de Deus. Isso, quando você olha essa situação do Egito, né, que muitos pensam que Deus falhou em colocar o povo todo na terra prometida, isso não é Deus fracassando. Isso não é Deus fracassando. Isto é o homem e a mulher fracassado. Porque Deus não fracassa. E a nossa vitória não depende de nós, depende dele. Você não tem poder, eu não tenho, nós não temos poder algum sobre o pecado. É Deus que nos dá poder sobre o pecado. E se Deus não dar para nós poder sobre o pecado, nós continuaremos a voltar ao vômito do mundo, do pecado. A mulher, o homem continuará como um porco, uma porca, voltar ao lamaçal do pecado, ao espojadouro de lama. Porque está na carne, na natureza do homem, pecar, errar, falhar. Mas Deus prometeu nos libertar do pecado. Você acha que Deus falhou? Deus nunca falha. É o homem fracassado. Então, é o homem fracassado que nunca venceu o pecado, nunca venceu a si mesmo. Que nunca tiveram eleição de Deus. Eles vieram para a igreja porque viram o sobrenatural. Alguns vêm para a igreja porque foram curados, libertados. Alguns vêm para a igreja atrás de feijão e arroz. Eles querem bênçãos materiais. Eles querem encher o ventre. Muitos vêm atrás de prosperidade. Eles nunca vieram por amor à palavra ou por eleição de Deus. Então, são estes que são os fracassados. Porque o eleito nunca fracassará. O eleito nunca tropeçará. Porque foi Deus que fez a obra nele. Amém? Amém. Então, isso é o que acontece com o homem e com a mulher. Aconteceu com Israel, aconteceu com a igreja e acontece com os indivíduos. Isso não é Deus fracassando, é o homem e a mulher fracassado, que nunca venceu o pecado, que nunca tiveram eleição, que nunca foram verdadeiramente convertidos. Um coração inconverso, ele é deste jeito. Um coração que não é convertido, ele fica com um pé dentro da igreja e o outro lá no mundo. Você nunca consegue ver ele firme, fervoroso, amando a Deus, amando a palavra. Isto é porque existe o quê? Sempre uma multidão mista, ou 3 classes de crente dentro da igreja, do movimento verdadeiro que Deus faz, de cada avivamento que Deus traz com a palavra do dia, forma ali 3 classes de crente. O que é 3 classes de crente? Uma multidão mista. São crentes verdadeiros sentados lado a lado com o incrédulo e o manufaturado. E às vezes você nem percebe, porque aqui na igreja parece todo mundo crente, né? Quando todo mundo está na audiência aí, né, ouvindo a pregação, é todo mundo crente, fervoroso. Mas e lá fora? E lá fora? Então isso é porque existe sempre uma multidão mista, um povo misturado, que andam juntos, preste atenção, andam juntos, nascem e crescem juntos, como o joio e o trigo. Nasce e cresce junto. 3 classes de pessoas em todo o ajuntamento, diz o profeta. Joio e trigo crescendo juntos. Caim e Abel sendo gerado no mesmo ventre. Eleito e reprovado na mesma igreja. Incrédulos e crentes se alegrando com o mesmo sol. Todo mundo se alegra com o sol, né? O joio adora o sol, o trigo adora o sol. Mas um é joio e o outro é trigo. O mesmo sol e seu calor, com a mesma chuva, eles se alegram com a mesma mensagem, com a mesma palavra. 2 vinhas, uma falsa e uma verdadeira.
lado a lado. Então você observa que certos crentes, eles começam bem, valentes, bate no peito. Eu sou crente, eu sou cristão, dá mensagem, eu creio em William Branham. Começa forte, firme. Não, agora daqui é para o céu. Não quero saber de mais nada. Agora encontrei a verdade, é daqui para o céu. Daqui a pouco está no chiqueiro do inferno, do mundo, do pecado. Certos crentes que começam alegre, avivado, feliz, e é daqui para o céu. Passa o tempo, passa alguns anos, alguns sóis. Cadê ele? Cadê ela? Cadê a alegria daqueles que ficam também? Porque não é só os que saem, não. Tem uns que ficam, mas perde a emoção da palavra, perde a alegria, perde o regozijo da mensagem, perde o estímulo da revelação. O vinho da palavra não causa mais nada nela. Queixosos, murmuradores, reclamão. Cadê a alegria, o fervor? Cadê a fidelidade? Porque o primeiro amor gera fidelidade. É como um casal, quando eles casam, estão no primeiro amor ali, eles são fiéis um para o outro. Mas passa algum tempo, cadê a fidelidade? Perde-se o primeiro amor. Assim acontece com a igreja. A palavra entra em cena, vem aquela revelação do dia, que maravilha, nós não tínhamos, nós não víamos, olha que mensagem tremenda, que maravilhosa. Eu estou casado com essa mensagem. Passa alguns meses, alguns anos. Cadê o amor? Cadê o fervor? Cadê a alegria, o estímulo? A pessoa perde aquele primeiro amor. Não cuida mais do seu marido, a palavra. Não cuida mais da esposa. Porque é isto que é o primeiro amor. É você cuidar das coisas de Deus. Porque Deus nunca deixou de cuidar de mim e de você. O primeiro amor é um cuidando do outro. O primeiro amor de um casal, o marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido. Mas vai passando o tempo, as coisas vão levando aos trancos, aos barrancos, porque perde-se aquele primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, perde-se a fidelidade, porque amor gera fidelidade. É isso que o profeta ensinou. Amor gera fé. Quando você ama, você tem fé. Quando você perde o primeiro amor, você perde a fé. A sua vida vai mostrar, a sua vida mostra hoje, se você continua no primeiro amor. Então, eu pergunto, seria fogo de palha dessas pessoas? Seria um fogo pintado? Ou cada um de nós mostrando a nossa cor? Porque eu posso estar pregando aqui para vocês isto aqui. Até onde eu vou? Até onde eu vou? Então, mostrando, será que é cada um de nós mostrando de que material nós somos feitos? Porque a prova, o tempo vai mostrar. O profeta diz, o tempo prova todas as coisas. O tempo é para isso. O tempo é para isso. Ou seria nós mostrando de que semente somos? Essa falta de amor pela palavra, esta falta de fidelidade a Deus, esta mesclação da sua fé com as coisas do mundo, será que é nós mostrando nossa cor? Ou mostrando de que semente nós somos? Mostrando em que classe de crente nós estamos? Ou seria nós mostrando a nossa reprovação por não ter eleição de Deus? Porque o profeta diz que Deus, o profeta diz assim, Deus não te salvaria hoje, sabendo que você se perderia amanhã. Você acha que Deus iria tirar um povo do Egito, dele, sabendo que eles se perderiam no mar, no Egito, ou no deserto? Aqueles que se perderam, era para se perder mesmo. Aqueles que morreram no deserto, era para morrer mesmo. Deus já podia ter matado eles lá, quando eles murmuraram contra Deus.
Moisés entrou na brecha para ser um tipo de Cristo, mas lá era a hora deles morrer. Ali era a hora de Deus varrer tudo e começar de novo com Moisés. Mas Deus não quis. Deus só levou ele um pouquinho mais para frente. Depois lá, morreu todos. Você acha que Deus iria permitir que um filho, uma filha dele fracassasse? O profeta diz que não te salvaria hoje sabendo que você se perderia amanhã. As pessoas que saem da igreja ou perdem a fidelidade é porque nunca foram fiéis. As pessoas que vão para o mundo, voltam para o Egito do mundo ou de uma igreja denominacional, Deus nunca chamou eles. O profeta não foi enviado para eles. Jesus não morreu para eles. Jesus não morreu para todo mundo. Ele morreu para salvar o mundo. Mas a Bíblia diz que ele salvaria. Ele veio para salvar o mundo, mas nem todos vão ser salvos por Jesus, porque Jesus não veio salvar todos. Mas ele morreu por todos, né? Ele morreu por todos. O profeta diz que Deus, ele não é autor de frustração. Quando ele te salva por toda a eternidade. Quando ele salva, ele faz uma obra completa. Quando ele decidiu libertar os filhos de Israel, ele enviou o libertador Moisés para tirar seus filhos das mãos do faraó, e ele o fez. Moisés fez isso aí. Ele tinha essa comissão. Moisés, como nós já pregamos, né? Moisés, Deus era responsável por Moisés. Moisés tinha o ministério do próprio Deus. Se Moisés fracassasse, era Deus fracassando. Cada profeta que Deus levanta, é Deus naquele profeta. Se o profeta fracassa, é Deus fracassando. E Deus não fracassa. Ele pode usar exemplos da vida dos profetas para nos corrigir, mas ele atinge o propósito dele. Ele permitiu o pecado vir. Ele permitiu. Ele não precisava deixar, ele permitiu. Ele permitiu as enfermidades virem, mas ele tinha algo maior por trás desta permissão. Então, se foi Deus mesmo que te chamou, ele te justificou. Ele te justifica, ele te santifica e te batiza com o Espírito Santo. O profeta diz na mensagem, se eu não me engano, uma igreja enganada pelo mundo. O homem e a mulher que tem a natureza de Deus nele, sabe o que é a natureza de Deus? É o Espírito Santo. Ela não vai permitir, ele e ela não vai permitir que um pregador, um pastor, uma igreja lhe diga o que fazer. O profeta diz, ele e ela, ele vai fazer a coisa certa, ele vai direto às coisas corretas. Ele permanecerá pelo que é certo, porque é Deus o chamando. Eles têm uma natureza de Deus dentro deles. Aí o profeta leva para o pato que gosta de água, que nasceu na ninhada da galinha, né? Ele era diferente de todos os pintainhos. E ele não compreendia o carcarejar das galinhas. É como a história da águiazinha. Mas o profeta falou do patinho, né? Mas o patinho, ele tinha uma natureza dentro dele. Ele gostava demais de água. E o profeta diz que um dia ele, andando daquele jeito desconjuntado, né? Diferente das galinhas, do galo, ele sentiu o cheiro de água. Ninguém precisou levar ele, empurrar ele. É como você ouvir a palavra. É como você ouvir o irmão Brana. É como você ouvir o pastor Osmar através do CD. Ninguém precisa ficar empurrando na sua goela. Você tem natureza de Deus para isso. Você sabe que a mensagem de William Brana é maravilhosa, é perfeita. O pastor sabe disso, todos nós sabemos. A mensagem de João é o livrinho que João comeu, é o que nós comemos também. Eu não tenho que ficar enfiando isso na sua goela. Você tem natureza de pato, você tem natureza de Deus, do Espírito Santo. Você vai ouvir, porque dentro de você há um fundo clamando. O pato sentiu o cheiro de água, não precisou ninguém levar ele para a água. O profeta diz que ele levantou o seu biquinho para o céu, assim para o ar, e foi. Tipo, dentro da água. Ali estava a natureza dele. Assim é cada crente, é cada eleito, irmãos.
O pastor, o pregador, não precisa ficar empurrando a palavra nele, não. Ele sabe o que é certo, ele faz o que é certo. Ele sabe o que é correto, ele vai fazer as coisas corretas. Essa é a natureza de Deus nele. Agora, se ele não tem essa natureza, não adianta você falar, não adianta você pregar. Ele é um simpatizante da palavra, ele gosta da mensagem. Mas ele não tem natureza de Deus nele para transformar ele. Então, todos os que Deus decidiu tirar do Egito, ele colocou na terra prometida. Eram poucos, mas foi os poucos que Deus salvou. Se Deus tivesse tirado os 2 milhões, você pode ter certeza que Deus colocaria os 2 milhões na terra prometida. Mas Deus não tirou 2 milhões. Eles saíram por conta própria. Tem gente que vem na igreja por conta própria. Foi convidado, é um visitante, como nós falamos outro dia, né? Tem gente que foi convidado pelo pai, pela mãe, pelo primo, pelo irmão. Mas o eleito é convidado por Deus, é Deus que chama ele. Aí se o seu parente te convidou, se o seu pai te convidou, se a sua mãe te convidou, você veio, uma hora você vai embora. Porque não foi Deus que te chamou. Mas me mostre um eleito indo embora, deixando a palavra, deixando a presença de Deus. Não acontece isso. Tá certo? Porque aqueles que ele chamou, ele justificou, a Bíblia diz. E os que ele justificou, ele santificou. E os que ele santificou, a Bíblia diz que ele já os glorificou. Sabe o que é o glorificou? Sabe quando eu e você sermos glorificados? É quando o Espírito Santo, através daquela teofania, vir sobre nós. Nós temos uma parte daquilo, mas tem uma parte que virá sobre nós ainda, para completar a redenção deste corpo. Tá certo? Nós temos o Espírito Santo na alma, mas nós vamos receber um batismo de transformação no corpo. É quando nossa teofania vier nos buscar. Então veja, todos que Deus tirou das organizações, como todos os que Deus tirou do Egito, ele colocou na terra prometida. Todos os eleitos que Deus tirou das organizações, ele vai levar no rapto. Porque Deus não é Deus de meia palavra, Deus não é Deus de meia obra. Ele diz que aquele Deus, Jesus, que começou a boa obra em mim e em você, ele é fiel para terminar. Não cabe a mim terminar a obra de Deus, é com ele, irmãos. Não é o meu jejum, a minha oração que vai fazer isso, não. A minha fidelidade só mostra que Deus começou a obra em mim. Não é eu. Não é eu que sou fiel, é Ele que é fiel. Então quando você vê um crente fiel, fervoroso, amante da palavra, servindo a Deus com toda a sua alma e o seu coração, é Deus que começou a obra nele. E se Deus começou a obra em você, se Ele revelou para você a primeira e a segunda etapa, Ele vai revelar a terceira etapa. Se Ele tirou você das organizações, Ele vai colocar você na terra prometida do corpo palavra do Filho do Homem. Se você recebeu a primeira e a segunda etapa, e foi justificado, santificado, você vai receber o batismo dos trovões do Espírito Santo. A terceira etapa é isso. A terceira etapa é batismo do Espírito Santo. E o que é a terceira etapa? Trovões, 7 selos. É na nuvem que nós precisamos ser batizados agora. Não é só no mar, não é só nas águas no nome de Jesus, não. Nós precisamos do batismo nosso na nuvem. Receber uma imersão dentro dos trovões, dentro dos 7 selos. É a nossa alma que precisa ser batizada, não é só o corpo. Porque se você foi batizado só no corpo, no rio, no batismo das águas, e Deus não te revelou ainda, será que foi Deus que começou esta obra em você e em mim? Vamos pensar nisso, né? Assim, irmão, cada pastor chamado por Deus também, cada ministério que se levanta, quando Deus levanta um pastor, um ministério, Ele levanta um pastor completo, um ministério completo. Se Ele levantou um pastor para mostrar a primeira e a segunda etapa, Ele vai mostrar a terceira etapa, porque o profeta diz que a terceira etapa é a vindicação do ministério. Isso serve para o profeta e serve para cada ministro também. Que crê na terceira etapa, que prega a verdadeira terceira etapa,
E cada um que recebeu a terceira etapa, assim como o pastor tem um ministério, cada um de vocês tem um ministério. Ministério de cristão, de cristã. E se Deus te chamou, e você chegou até a terceira etapa, é a vindicação do seu ministério, irmão. Do seu ministério, irmã. Do seu ministério, pastor. Mas sempre haverá os não chamados, né? Assim, veja, sempre haverá os não chamados, os que gostam da mensagem, os simpatizantes, os incompletos, os crentes, assim, para dizer meia boca, né? Os crentes de fundo de quintal, manufaturado, que não são originais, feitos pela mão do Criador, salvos pela mão do Salvador, revelados pelo Espírito do grande revelador. Olha, esses que saíram do Egito, do mundo, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles estavam constantemente, Moisés, você tirou nós do Egito para morrer aqui. Lá nós tinha alho, cebola, melão. E aqui nós temos fastio desse pão. Olha, para você ver. Chamando o pão do céu que Deus preparou para eles. De graça, não tinha nem que trabalhar. Roupa que não desgastava. Comida, leite. Não faltava nada para eles. E falar isso na cara do profeta. Nossa alma tem fastio desta mensagem. Falta de eleição. Falta de semente de predestinação. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É como muitos que vêm para a mensagem. Saíram das organizações, mas o espírito religioso não deixou eles. Saíram do mundo, esses que gostam de ficar cocheando em dois pensamentos em cima do muro, esses que gostam de flertar com as coisas do mundo, que ele não deixou o amor pelas coisas do mundo. Eles vieram para a igreja, saíram do Egito, do mundo, mas o mundo nunca saiu deles. Incrédulos. E crentes, incrédulos e crentes, se alegrando com o mesmo sol. E o seu calor. É desse jeito. Então veja, quando Deus decidiu libertar os filhos de Israel, Ele o fez. Ele o fez. Moisés só foi enviado, irmãos, ao Egito para tirar os verdadeiros filhos de Deus. E Deus cumpriu o seu propósito. Deus não falhou. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. A Bíblia diz isto. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Então Deus tirou com sinais, prodígios e o sobrenatural. Eles saíram do Egito. Quase 2 milhões de pessoas. Chegaram todos à terra da promessa, Canaã? Não. Eu pergunto, Deus falhou? Deus errou? Não, nunca. A Bíblia diz que uma multidão mista saiu de lá. Crentes manufaturados e incrédulos. Crentes manufaturados e incrédulos. Eleitos e reprovados. Olha, segue esse pensamento. Quem que saiu do Egito? Caim e Abel. 2 sementes. Quem saiu do Egito? Isaac e Ismael. 2 sementes diferentes. Quem saiu do Egito? Jacó e Esaú. Olha, os dois pareados, sempre crescendo juntos. Quem saiu do Egito? Judas e Jesus. As pessoas estão representadas nesses homens. Quem saiu do Egito? Moisés e Coré saíram do Egito. Tá certo? Josué e Acã saiu do Egito. Miguel e Lúcifer saiu do Egito. Porque todos esses que são do lado oposto de Deus estão representados também na Bíblia. Eles estão na Bíblia. Miguel e Lúcifer saíram do Egito, irmãos. Joio e trigo saiu do Egito. Moisés e Arão saiu do Egito. James e Jambres, sempre o lado oposto é a semente reprovada. No tempo de Brana, você teve os Datãs,
né? No tempo de Brana você teve os Datãs e os Corés, os James e os Jambres também, no tempo de Brana, que resistiram à mensagem. Sabe quem foram? O profeta prega isso. Oral Roberts e Billy Graham, Deus permitiu que Oral Roberts fizesse a mesma coisa que William Branham, para que o povo ficasse olhando os sinais e não a palavra. Eu vou sair da minha igreja para crer nesse homem. O meu pastor faz a mesma coisa que ele faz. É como lá no Egito. Moisés chega diante do faraó para fazer aquele sinal para ele, joga a vara torta, vira uma serpente. Moisés pensou, na hora que eles verem isso, eles vão ficar espantados, eles vão ver que Deus está comigo, que eu sou enviado de Deus. Venha, James e Jambres, traga os feiticeiros. James e Jambres chega lá e faz a mesma coisa. Faz 2 serpentes. O povo fala, tá vendo? Nós também sabemos fazer isso aí. O meu pastor também prega a cura divina. O meu pastor também levanta os mortos, cura os cegos. Para que eu vou trocar? Para que eu vou sair do Egito? Mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu a serpente do faraó, dos James e Jambres. Eles não olharam isto. Eles não viram que a mensagem de William Branham engoliu a mensagem pentecostal. Eles não tinham a mensagem de Moisés. Eles não tinham a mensagem de Branham. Mas Deus permitiu aqueles mesmos sinais para que o coração do faraó e do povo se endurecesse e não deixasse o povo sair. É isso que Deus faz. Deus não quer essa multidão de homens e mulheres dessas organizações mundanas, não. Ele quer o eleito. E Deus permite haver uma mensagem pentecostal, como no tempo de William Branham, para o povo pentecostal ficar na era morna de Laodiceia, porque Deus não quer este povo morno, corrompido, que ama o mundo e as coisas do mundo, que vai para a igreja e leva o mundo para dentro da igreja. Deus não quer isto. Deus permite esses pregadores fazer sinais, prodígios e maravilhas, para que esta multidão mundana fique lá. Deus quer uma noiva pura. Deus está escolhendo a dedo aqueles que pertencem à mensagem da noiva representada por João. Irmão, se você chegou hoje na terra de Canaã, na terceira etapa, você foi escolhido a dedo por Deus. Se tem um povo que deve valorizar a mensagem de João, somos nós. Se tem um povo que deve largar das coisas do mundo, somos nós. Se tem um povo que deve ter poder na vida acima do pecado, é cada um de nós. Porque Deus nos escolheu. E você tem que ter convicção da sua eleição. Se você tem dúvida, tome cuidado. Tome cuidado. Você não pode ter dúvida da sua eleição. O que Deus tem mostrado para nós até agora é mais do que suficiente para mostrar para você que Ele te chamou, que Ele te justificou e que Ele tem dado para você o batismo do Espírito Santo. Agora, se você fica cocheando em 2 pensamentos, triste, abatido, cabisbaixo, frustrado, levado por qualquer vento de doutrina, tome cuidado. Deus permitiu Oral Roberts e muitos ali fazerem grandes sinais de maravilha para o coração do povo endurecer. Mas a mensagem de William Branham engoliu qualquer mensagem pentecostal. No tempo de João não é diferente. O Josué deste dia, você tem João e os Acãs, né? Uma capa babilônica, de hipocrisia, de falsidade, e uma cunha de ouro. O coração de muitos Acãs hoje está no dinheiro, na fama, na popularidade. Eles têm uma capa, são vestidos de uma capa de falsidade. Eles não são aquilo, mas para aparecer diante do povo, eles colocam uma capa babilônica. Então veja, uma vinha falsa e uma verdadeira saiu do Egito. Moisés, com sinais, prodígios de maravilhas e o sobrenatural, saiu do Egito quase 2 milhões de pessoas. Chegaram todos na terra da promessa? Não. Beber da mesma rocha, da mesma revelação, não só a primeira etapa, né, com o batismo no mar, né,
como nós já falamos, né? Então veja, aí você tem o quê? Agora na terceira etapa. Nós chegamos na terceira etapa, né? O que você tem na nuvem da terceira etapa? Na Canaã, com João, com Josué deste dia. Porque o Mombrana foi o Josué do dia dele, mas João é o Josué do nosso dia. Os Acãs com vestimenta babilônica, cunha de ouro, né? Você tem com João hoje, o Josué deste dia, vestimenta babilônica. Você sabe que a vestimenta fala de cobertura religiosa. Capa fala de hipocrisia, de falsidade. Era isto que Acã tinha guardado na sua tenda, né? Uma cobertura religiosa babilônica. Fala de quê? De confusão denominacional. Você tem o quê? Uma cunha, irmãos. Olha, você sabe o que é uma cunha? Sabe para que serve uma cunha? Para dividir, para rachar, para separar. É para isso que serve uma cunha. Meu pai, ele mexia com eucalipto e lenha, né? Ele trazia para dentro do quintal lá uma estora enorme e ele batia o machado assim, o machado não fazia nada. Mas aí ele pegava umas cunhas, né? E conforme ele batia, ele ia colocando cunha. Não precisava muito, a cunha dividia aquela tora, rachava aquela tora. Então cunha serve para dividir ministério, e é isso que Acã roubou e levou para sua tenda. Cunha de ouro, presta atenção. A cunha serve para dividir ministério, cunha de ouro. Sabe o que é ouro? Fala da divindade, fala de Deus, fala da mensagem verdadeira. A mensagem é verdadeira, a coisa é de Deus. Mas os Acãs pegam aquilo e transformam numa cunha para dividir o próprio povo de Deus. É isso que Acã fez. Tomou da mensagem verdadeira, de ouro, porque a divindade representa Deus, Deus representa a mensagem, de ouro, mas transformou numa doutrina errada, para dividir, rachar, como uma cunha faz. Os Acãs deste dia falam muito bem de Josué, fala muito bem de Moisés, fala muito bem de João, mas guardaram uma cunha babilônica dentro de suas igrejas, debaixo dos seus arraiais. É isso que os Acã faz hoje. Usa a própria mensagem como uma cunha de ouro para dividir o ministério de Josué, para dividir o ministério de João. Sabe o que o Acã queria? Usa a palavra de Deus como uma cunha de ouro. O que divide e racha é uma doutrina errada que João não deixou, William Branham não deixou. Este aperta o play que os Estados Unidos inventaram foi uma cunha de Acã, que dividiu a igreja, dividiu a mensagem. Divide, racha, é uma doutrina errada, tirada da verdade. Cunha de ouro, coisa boa. Você sabe que o ouro era para ser de todo Israel. Deus não mandou queimar o ouro. A mensagem é para ser de toda a noiva que João trouxe ao comer o livrinho. Não é para pertencer só a uma família. Acã pegou a cunha de ouro só para ele, queria só para ele a mensagem. Mas ao fazer aquilo, criou uma doutrina errada, uma cunha de ouro que dividiu o arraial de Israel. E todos que seguiram Acã foram levados para fora do arraial, queimados com suas famílias, apedrejados e queimados. Porque o que eles fizeram? Trouxeram para dentro de Israel uma doutrina errada. Você sabe o que Deus chamou Jericó? De anátema. Sabe o que é anátema? Uma cidade amaldiçoada. E Deus falou para não trazer nada daquela cidade para dentro do arraial de Israel. Era uma cidade amaldiçoada, com exceção do ouro e da prata. Mas o Acã queria o ouro só para ele. O Acã queria a mensagem só para ele, só para eles. Criaram e esconderam só para eles. Fizeram uma cerca, colocaram uma cunha no meio do povo, uma cunha religiosa. Na terceira etapa, Josué teve que fazer uma parada, O profeta ensina isso aí, porque estavam morrendo, muitos homens estavam morrendo.
Josué 7:11, né? Tomando do anátema. Olha aqui, eles tomaram do anátema. Sabe o que é um anátema? Olha o que o apóstolo Paulo disse. Se um anjo descer do céu, ou mesmo nós, pregarmos outro evangelho, uma doutrina errada, que não foi ensinado, que seja anátema, amaldiçoado. E a doutrina de se ouvir só o irmão Brana, apertar o play nas fitas, isto é um anátema. Porque o próprio irmão Brana disse isso. O próprio irmão Brana disse isso. Perguntas e respostas, olha aqui. Irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você ordenar homens. Nós cremos que você não faria isso se não fosse para eles pregarem. O irmão Brana diz, misericórdia, irmão, irmã. Seja quem for que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria um imprestável para Deus. Cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar o que o mensageiro pregou. Tá certo? Entre no ministério do dia, pregue o que Josué pregou, pregue o que William Branham pregou, prega o que João pregou. É o que nós estamos fazendo aqui, pregando exatamente o que João pregou. Para que pegar uma cunha de ouro, pegar a mensagem como se fosse deles? Acã pegou a cunha de ouro como se o ouro fosse só dele. É que o povo dos Estados Unidos quiseram a mensagem de Branham só para eles. Ó, é só as fitas. Vocês têm que ouvir só as fitas de William Branham. É o que o povo da mensagem de João fizeram. Se vocês não fizerem assim, vocês estão errados. Criaram uma cerca babilônica, trouxeram uma cunha, usaram o próprio ouro, a própria mensagem divina. A própria divindade, Deus está representado no ouro. A doutrina errada está representada na cunha. Eles pegam o ouro, a mensagem verdadeira, e transformam numa cunha para dividir o povo de Deus, rachar o arraial de Israel. É para isso que serve cunha. Paulo disse isso aí. Então, uma mentira amaldiçoada. William Branham não disse isso. O irmão Branham nunca apoiaria isto. Mas eles fizeram isto e dividiram o povo da mensagem. E não é diferente com a mensagem de João. Tomaram os CDs do pastor, o ouro da mensagem de João, e quiseram só para eles. Não, é desse jeito, tem que fazer assim, senão vocês estão errados. Tem que ouvir só a voz de João. O próprio pastor Osmar disse, irmãos, se eu chegar a partir, não permita essa doutrina no vosso meio. Que só eu que tenho que pregar. Que vocês têm que ouvir só os meus CDs. Irmãos, se eu estou pregando o que João pregou, nós estamos ouvindo só o CD do pastor. Me mostra que eu estou pregando algo que é contrário ao que o pastor Osmar pregou. Não preciso fazer uma cunha disso e querer o ouro da mensagem só para mim. A família do profeta quis a mensagem só para eles. A família do pastor Osmar quis a mensagem só para eles. Por isso esses pastores acãs criaram essa doutrina aí. Se não fizer como eles, nós estamos errados. Criaram uma cunha com a verdadeira mensagem. Uma mentira amaldiçoada. Não permitam. O que é uma cunha de ouro? Um anátema. Algo amaldiçoado. Sabe o que é algo amaldiçoado? Uma doutrina que o mensageiro não trouxe. Uma doutrina que o profeta não entregou. Mas nós ouvimos só a mensagem. Mas criaram uma cerca. A doutrina do aperta o play. Nós somos a família do aperta o play. Pode ser. Eu prefiro ser a família Brana. Eu sou a família Brana. Vocês querem ser a família do aperta o play? Sejam. Mas eu sou a família Brana. A família que João gerou. Porque o que desceu no Monte Pôr do Sol foi a cabeça. Tá certo? Cabeça não gera, o que gera é o corpo. Tá certo? Cabeça não gera, o que gera é o corpo. A cabeça dos Estados Unidos ordenou ao corpo João, vai, toma o livrinho e profetiza outra vez. E coloca a semente dos trovões no ventre desta igreja. Não é assim? Eu não gero com a minha cabeça, eu gero com o meu corpo. Deus não gera com a cabeça, Deus gerou com João, que é o corpo dele na terra.
Tá certo? O que é uma mentira amaldiçoada? Não permita uma cunha de ouro, um anátema. O que é um anátema? Uma doutrina errada que o Josué do dia João não deixou. João não aceitou isto. Amém? Olha, rapidinho para nós terminarmos essa parte. Os Acãs querem o ouro da mensagem, só para eles. Eles querem ser donos da mensagem. Eles querem esconder como se fosse deles a mensagem. Querem roubar a mensagem para eles, o ouro do dia, a mensagem do dia. Mas fazem uma cunha para dividir o povo de Deus e rachar a igreja. Uma palavra, um ouro feito de cunha para dividir e rachar. Sabe o que eles querem ter? Os Estados Unidos, eles quiseram ter o monopólio da mensagem. Bom, em cada era foi assim. Não pense que é só no nossa, não. Nos dias de Lutero foi feita uma cunha de ouro com a mensagem de Lutero. Você sabe que a mensagem de Lutero é verdadeira, mas quando eles criaram uma cerca, fizeram uma cunha e disseram, nós somos a igreja luterana, ali dividiu a igreja luterana. Ali Deus não podia revelar mais nada para os luteranos. Ali foi posto uma cunha feita da própria mensagem de Lutero. Cada era foi feito isto. A cunha que dividiu o povo da primeira e segunda etapa, com as fitas do aperto play, foi uma cunha feita da própria mensagem, do ouro da mensagem de William Branham. E essa divisão que foi feita com esta cunha de ouro, com a própria mensagem do pastor Osmar, fizeram disso uma cunha, uma doutrina errada. Não permitam esta doutrina no arraial de João. Cunha para rachar, para dividir. Eles criam uma doutrina errada com o verdadeiro ouro da mensagem. É nosso. É só nossa a mensagem. Vamos fazer uma cerca aqui. É só nós que aperta o play. É só nós que ouve João. Isso aí é uma doutrina errada. Você divide o povo. É uma cunha de ouro da própria mensagem para dividir. Então, a doutrina do aperto play é um anátema. Seja das fitas ou seja dos CDs. É uma cunha de ouro feito da verdadeira divindade. Da mensagem para dividir e separar o povo. Foi isso que os Acãs do dia do irmão Branham fizeram, e é isso que acontece com os Acãs da mensagem de João. Eles querem ser dono deste ouro, da mensagem. Eles querem só para eles. Quem não faz como eles, está separado. Eles fazem uma doutrina daquilo. Eles criam uma doutrina errada. Isso aí é cunha de ouro babilônico. A cunha para dividir a verdadeira mensagem de Branham. A cunha para dividir, rachar a verdadeira mensagem de João. Amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais. O tempo já esgotou. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer o Senhor por sua palavra, por sua verdade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pela grande mensagem de João, Pai, pela grande mensagem de William Branham, nós somos alimentados por esta verdade. Estamos aqui para servir ao Senhor. Ajuda cada um de nós a sermos fiéis, Pai. Nós temos motivo para sermos fiéis ao Senhor. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.